Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians no Castelão diante da sua torcida. O Leão, no fim da partida, aos 48 do segundo tempo, o Iago Pikachu fez o gol da vitória do Fortaleza. O Lucero tinha feito 1-0, o Corinthians empatou e no fim da partida aí o Iago Pikachu deu a vitória ao Leão do PC. Antes de soltar o vídeo aí, para a gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram após a partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, debatendo aí a vitória do Leão. Vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Já sabia, eu não me esqueço que eu estava no Morumbi, ao lado do Paulo Andrade, do Fernando Praz. A gente estava para comentar algum jogo da Libertadores e aí, vendo a repercussão no Twitter da chegada do Cuca. E eu virei para o Paulo e falei, não, esquece, cara, ele não vai chegar. Ele não vai ser contratado porque, evidentemente, a direção do Corinthians tem noção do que vai acontecer se ela contratar o Cuca nesse momento. Se o escolhido for o Cuca, ela certamente sabe que vai ter que mudar depois de um pouco, porque a pressão vai ser muito grande, já estava muito grande. Até pela história do Corinthians e por tudo mais, enfim, eu tinha certeza que o Corinthians não insistiria nessa contratação. E para mim é surpresa, quando a gente sai do Morumbi ali, ele estava confirmado como técnico do Corinthians. E eu falei, cara, isso aqui vai durar pouquíssimo tempo. A chegada do Vanderlei Luxemburgo, ela acaba sendo um reflexo daquela escolha absolutamente equivocada, porque eu acho que nem o Corinthians escolheria o Vanderlei Luxemburgo se fosse para escolher um técnico no começo da temporada, mas todo o contexto, aquele momento, aí realmente as suas opções ficam muito limitadas. Não dá hoje para esperar do Vanderlei Luxemburgo uma revolução do ponto de vista tático. É uma loucura falar isso de um cara que já foi o técnico que o Vanderlei Luxemburgo foi. Para mim, um dos melhores que eu vi trabalhar no Brasil, do ponto de vista de encontrar soluções, das questões táticas, de surpreender todo mundo, mas hoje ele não faz isso. Então, eu não via, de fato, por que acreditar que depois da parada para a data FIFA a gente fosse ver um Corinthians completamente reformulado, totalmente diferente. E confesso que na hora que eu vi a escalação também, aí eu falei, bom, agora é que você não vai mesmo, assim, que você não vai conseguir algo de diferente mesmo, porque nem mesmo a capacidade técnica, que para mim, do time do Corinthians, não é baixa. Eu acho que o Corinthians é um time com recursos técnicos, com bons jogadores, nem essa capacidade estava em campo. Então, o que a gente viu, essa diferença explicitada aí nos números, ela tem a ver com as diferenças do Corinthians para o Fortaleza hoje, com a diferença dos seus dois treinadores, porque o Vojvoda, acho que não tenho dúvida em afirmar que ele está entre os 3 melhores técnicos do Brasil, do Campeonato Brasileiro. E aí, sim, tudo bem, existem trabalhos recentes, muito promissores, como o do Cudê no Internacional, mas é um trabalho muito curto ainda para a gente colocar à frente do trabalho que o Vojvoda já vem fazendo há tanto tempo. Então, Abel Ferreira, Fernando Diniz e Vojvoda. Para mim, esses são os 3 melhores trabalhos do Brasil atualmente. Existem outros bons, mais curtos ainda. E o que a gente viu hoje em campo, acho que foi a diferença desses 2 times e do trabalho dos 2 técnicos também. O César Vendrame, ele está aqui na nossa hashtag do Sport Center, SC Brasil, e ele fala assim, Jean, eu quero ver hoje a entrevista do Luxemburgo. Vai ser daquele jeito, ninguém vai poder perguntar da derrota. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, do Vojvoda também, tá? Direto de Fortaleza e direto do Castelão. André Kfouri, queria que você falasse sobre o Vanderlei Luxemburgo à frente do Corinthians. Existe alguma saída para o treinador com esse time? Você não enxerga o Vanderlei Luxemburgo como responsável pelo que está acontecendo? Ele é um dos responsáveis, claro, porque num time de futebol, em trabalhos com uma idade mínima, não estamos falando de dias, semanas, como no Brasil já aconteceu, técnico demitido com 21 dias, já houve tudo isso. Sim. Técnico demitido depois de 5 jogos. Então, mas um tempo mínimo, né? Ainda mais um treinador experiente, a gente precisa considerar as impressões digitais dele naquilo que está acontecendo. Ele é o completo responsável. A obra é dele apenas? Ninguém? Claro que não, né?
Aliás, ele próprio disse isso em uma das entrevistas coletivas dele, quase sempre muito confusas, quase sempre muito contraditórias, quase sempre desconectadas na dinâmica de pergunta e resposta, mas houve momentos em que ele falou, se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Lembra dele ter falado isso? Uhum. É claro que as coisas não estão bem. Se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui, né? O Corinthians estaria sendo treinado por outro técnico, com as coisas andando bem, o anterior, provavelmente, ou o antes do o anterior do anterior, ou o anterior do anterior do anterior. Antecederam no ano, qualquer um, só que são vários, né? Então, não seria ele, né? E é verdade. Agora, a partir de um certo momento em que o time tem características que são apresentadas porque ele assim quis, né? A gente precisa considerar essa coparticipação, né? Um plano em que existe coparticipação. E a coparticipação dele é importante. No início, ele foi dublê de vários cargos. Ele foi mais do que um treinador. A gente lembra quando ele foi conversar com torcida organizada do lado de fora do centro de treinamento. A gente lembra quando ele deu o aval para a saída de 2 ou 3 jogadores. Então, aí ele foi dublê de executivo de futebol, ele foi dublê de representante da diretoria até. Sim. Porque ele saiu, quem mais poderia sair naquele dia em que a torcida, em que representantes VIPs da torcida do Corinthians queriam conversar com alguém? O presidente do William Monteiro Alves poderia sair? Não. Se pudesse, sairia, né? Ali o pessoal, o Alessandro, quem mais fosse, poderia sair? Não. Se pudesse, teria ido lá. Os jogadores poderiam ter sido expostos ao ridículo dessa maneira? Não poderiam, mas já aconteceu isso. Sim. O técnico foi lá, ele tinha acabado de chegar. E ninguém tinha motivo nenhum para ter raiva dele, evidentemente, né? Não seria possível. E ele foi lá e representou o clube, representou o time, representou a comissão técnica que ele chefia. Então, isso aconteceu no início e também por isso ele foi contratado, para ser esse cara, com a experiência, a trajetória que ele tem no futebol, ele poder fazer essas funções todas. E aí o pessoal que precisa dar o rosto ganha algum tempo de folga. E aí o time teve que jogar. Teve que jogar, faz uma temporada, além de ruim, aleatória, né? A Copa Sul-Americana era o campeonato, a Copa da garotada. É verdade. Vocês saem aí, absorvem essa atmosfera em Itaquera, tentam fazer o melhor, vai ser bom para vocês. Se perderem, beleza, a gente está na Copa do Brasil, que é o que importa. Depois a gente vê o Campeonato Brasileiro. Aí as coisas foram acontecendo. O Corinthians foi engolido pelo São Paulo no primeiro tempo das semifinais da Copa do Brasil. Foi eliminado com absolutamente todos os motivos e todas as razões. E aí a Copa Sul-Americana passou a ser prioridade, até em relação ao Campeonato Brasileiro. Porque alguém supôs que o Corinthians tinha tido uma distância boa da zona do rebaixamento e que o pior já tinha passado. Vamos ver se as pessoas vão falar isso hoje. De 5 pontos, né? Porque talvez era só a distância, 5 pontos. Por conta dos outros, né? São 5 pontos. Mas o Bahia ganhou, pontos, né? A Bahia ganhou, mas o Santos perdeu. Então, assim, o Cruzeiro venceu, né? Sim. Isso. Então, é claro que a responsabilidade não é só do treinador, não é só dele. A responsabilidade maior, mais grave e mais importante é da diretoria do Corinthians, dessa e das anteriores. As anteriores foram colocando o clube nessas condições. Sim. Esta colocou o time nessa condição. E chamaram o Luxemburgo para salvar todo mundo. Ele desenvolveu alguns jovens atletas, deu uma renovada no time, colocou um pouco de oxigênio. O Corinthians, né? O Wesley, um outro jogador, né, de bons momentos. Um time, o Corinthians não é há muito tempo. É por isso que joga pior sempre. Esse é o grande... Então tá aí, pessoal, foi a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, 2-1, gols do Lucero e do Iago Pikachu, e o Fortaleza subindo na tabela aí do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.